Esse é o Deus que nós servimos, que aparece para o nome dele ser glorificado, né? Irmãos, nessa vez eu fiz muitas obras. Tinha, irmãos, como eu estava indo, irmãos, ali na divisa com o Canadá, tem uma ilha, irmãos, ali entre o Canadá e os Estados Unidos, que tem uma colônia, irmãos, de hispanos, né? Que os mais velhos não falam inglês. E os irmãos daquela região ali de Seara, irmãos, também não falam espanhol. E uma daquelas pessoas ali da ilha veio, irmãos, e esteve, irmãos, ali, conheceu um irmão um dia de serviço, ela anunciou a graça, mas na dificuldade de idioma muito grande. Ele congregou, mas não estava dando muito certo, irmãos, glória por conta do idioma. Então os irmãos ficaram sabendo, já pediram, irmão João, vai lá e vê essa situação lá também. E Deus me deu a graça, irmãos, bastante compromisso, mas eu fui lá. Irmãos, e deixei para o último dia. Irmãos, tivemos um culto à tarde ali, de manhã, com as crianças, irmãos, ali na cidade de Seara, irmãos, e marquei da porta da igreja, saímos para ir para a Série, 4 horas de viagem. Irmãos, às 8 horas da noite eu tinha que voltar para fazer o check-in, pegar o avião e voltar para o Brasil, irmãos. Então era tudo corrido. E quando eu cheguei naquela ilha, irmãos, eles fizeram, irmãos, colocaram uma cabana, irmãos, bastante testemunhado, bastante irmandade. E eu, no lugar de atender um culto normal, irmãos, atendi uma evangelização, dando oportunidade para eles perguntarem, irmãos, e falei para eles, olha, essa graça é diferente das outras igrejas. Porque muitos acham que é a mesma coisa. E até confundem achando que nós somos evangélicos. Mas nós não somos evangélicos. A diferença nossa para os evangélicos é muito grande. E alguém acha que nós somos evangélicos. Até entra a nossa irmandade, eu falando. Alguém acha que nós somos evangélicos, mas não somos. Os evangélicos nasceram ali na Reforma Protestante. Nasceu os evangélicos ali, né? Aleluia, naquele trabalho que fez Lutero, João Calvino, mais uns outros. Nós não. Nós somos muito antes, né? Os evangélicos nasceram ali na sua igreja angliana, anglicana, presbiteriana, né? Metodista, ali nasceram essas igrejas, né? Mas nós não, nós somos muito antes disso. Nós somos da linhagem de Pedro, João, Tiago, né? E somos o povo remanescente. É um trabalho que fez Paulo, passando pela Ásia Menor, passou pela Itália, nas últimas viagens, e anunciando o evangelho, que está escrito ali, em Atos dos Apóstolos, glória, quando alguém foi lá e batizou, e alguém começou, ele chamou Pedro e João, e colocava a mão, eles recebiam o Espírito Santo, alguém falou, olha, nós também queremos receber o Espírito Santo, mas Pedro e João falou, em qual batismo vocês foram batizados? Nós somos batizados no batismo de João, falou, então precisa ser batizado, de acordo com a palavra, em nome de Jesus Cristo, para receber também o Espírito Santo. Então Paulo passou anunciando esse evangelho, e por causa da perseguição dos papas, o que aconteceu? Esse pequeno grupo se refugiou nos Alpes italianos, e pela dificuldade na perseguição dizimaram muitos cristãos, mas esse grupinho ficou lá anunciando o evangelho de pai para filho. E conforme eu falava isso, irmãos, o líder ali dessa comunidade, irmão, ele ficou, irmão, estava os olhos, ficou olhando fixamente para mim. Fico olhando fixamente para mim, irmãos, e quando eu estava olhando assim fixamente para mim, eu continuei contando, irmãos, glória em nome santo do Senhor, tudo aquilo, irmãos, que estava acontecendo ali naquele momento, glória, em que aconteceu naquele tempo. Eu falei, passando o evangelho de pai para filho, cresceu bastante o evangelho lá, e num tempo o que aconteceu? Começou a descer, glória em nome santo do Senhor, aquele povo, anunciando-a conforme ele dizia, em que tinha que batizar novamente para receber o Espírito Santo. Então aquele povo que não tinha nome de igreja começaram a ser chamados de rebatizadores, né? Ou anabatista, a mesma coisa. Aná quer dizer voltar, né? Então voltar a batizar. Imagina que isso não é nome de igreja, rebatizadores, né? Irmãos, glória em nome santo do Senhor. Mas um homem chamado Pedro Baldo, ele, glória, muito rico, a dono de bancos, glória, também se converteu. E conforme está escrito em Atos dos Apóstolos,
Quando alguém rico se convertia, o que eles faziam? Eles pegavam toda a sua fortuna e davam aos pés dos discípulos, dos apóstolos, para poder todos viverem em comunhão. Glória ao nome santo do Senhor. E Pedro Valdo então pegou a metade, colocou aos pés dos discípulos para a igreja viver em comunhão, a outra deu para a família, e como ele, glória, é uma pessoa influente, e começou a anunciar o evangelho, eles passaram a ser chamados seguidores de Valdo, glória, e teve o nome de Valdense, glória. Esses Valdense foi muito antes da reforma, antes de aparecer os evangélicos. Inclusive Lutero perseguiu muitos irmãos, glória, matou muitos Valdense na guerra dos 30 anos. Então nós somos muito antes, glória, e vindo então esses Valdense, glória, ali essa perseguição na guerra dos 30 anos, quase acabou com os Valdense, já não tinha mais nome de Valdense, porque era perseguido. Então aquele grupo se manteve coeso. O que eles começaram a ser chamados? Como é que chama? Ah, lá, vamos na igreja dos irmãos. Então passou a ser chamada igreja dos irmãos, glória. Essa igreja dos irmãos saíram ali da Itália, eu falando para eles, vem aqui bem pertinho de vocês, vem aqui em Chicago, glória. E teve um irmão em que era diácono na presbiteriana, Luiz Francisco, e ele então um dia, está escrito na mensagem que ele deixou para nós, eis que eu encontrei um povo servindo a Deus na fé dos valdenses, na igreja dos irmãos, glória ao nome santo do Senhor. E ali, glória, a esposa dele recebeu a promessa com evidência de novas línguas. Ali ele também batizou, e ali ele saiu em 1909, passou, glória, lá na Argentina, passou no Brasil, 1910, só no Brasil nós passamos de 2, aleluia, milhões de fiéis, glória, na mesma doutrina, no mesmo caminho, na mesma santidade, em que veio lá de Pedro, João, passando por Paulo, passou pelos valdenses, pela igreja dos irmãos, e agora estou aqui nessa ilha, falando da mesma fé e da mesma comunhão, glória. Irmãos, quando eu falava isso, esse homem balançava a cabeça, olhava para os outros, glória. Terminou, irmão, ali, Deus deu a palavra, e quando eu encerrei, ele chegou e falou, eu quero ser batizado. Ele quer ser batizado, mas como tão rápido assim? O que aconteceu? Ele falou, eu estava aguardando alguém me contar essa história há 15 anos atrás, glória ao nome santo, porque eu nunca concordei em ser evangélico, e muito menos, glória, aleluia, ser luterano, da linhagem de Lutero, porque eu já li essa história, e eu falava para os pastores em que nós estávamos errados, aleluia, que não era desse jeito. Eles falaram, você está louco, rapaz, aqui não te cabe então. Então eu fiquei 15 anos em casa, mas agora encontrei o caminho da verdade, glória, quero ser batizado, irmão. Então graças a Deus, porque não deu para eu batizá-lo, porque eu tinha que voltar mais 4 horas, irmão, já era quase 4 horas da tarde, tinha que ainda fazer o check-in para voltar para o Brasil. Então eu falei, olha, não dá para te batizar agora, não tem água aqui, para nós ir no rio não tem jeito. E eu tenho outro compromisso, que no outro dia tinha que fazer um culto, irmãozinho, em Detroit. Irmãos, ia chegar às 7 horas em Detroit, congregar com os irmãos à tarde, às 8 horas pegava outro voo aqui para o Brasil para chegar de manhã. Irmãos, e já estava tudo marcado lá. Falei, mas eu vou ligar para o ancião mais próximo aqui. O ancião mais próximo lá está 6 horas de avião até na cidade, e depois mais 4 horas de carro e passar o barco aí. Então o mais próximo era aí, seria demorar pelo menos 12 horas para chegar lá. Irmãos, liguei para ele, contei a história, falei, irmão João, pode ficar em paz. Estou indo em Vancouver fazer uma santa ceia, eu já passo aí para poder fazer o batismo. Deus deu a graça, ele passou lá, o Senhor chamou aquelas almas dessa graça maravilhosa. E deu o privilégio de ser o primeiro crente, o primeiro a atender uma reunião lá. O Senhor me deu a graça de contar essa história e começou a obra naquele lugar. Se eu for contar, irmãos, são muitas obras e muitos milagres. Tá bom? Trago saudações da minha comum congregação, que é o Jardim Bom Retiro. E também, que é onde Deus deu a graça de congregar, tivemos esta semana bastante aqui em São Paulo, na reunião da mocidade, no começo do mês, eu acho, esse mês, na Fazenda da Juta, depois temos ali no Independência, hoje nós estamos aqui, no dia 1º de maio, uma sexta-feira também, uma reunião da mocidade em Guarulhos. Dia 21 agora uma reunião de conselho, por onde eu tenho passado, trago e levarei as vossas saudações com a paz de Deus.